Olá galera, beleza? Vamos continuar aqui com o nosso curso. Nessa aula eu vou listar os itens dos gastos aqui por mês, separados por mês, e tentar também nessa aula trazer também o comprovante, caso ele exista, tá bom? Então vamos partir lá para o código já direto. Primeiramente, eu tinha feito aqui, colocado o nome em português, mas para deixar padrão, eu vou alterar aqui de lista gastos para expense list, tá bom? Vou fazer isso aqui em off, e quando eu terminar isso eu volto, tá bom? Então beleza, alterei aqui também nas rotas, tá bom? E agora, em vez de aparecer listas gastos aqui no View DevTools, aparece Expenses List. Para ficar padronizado, tá? Porque eu tinha colocado tudo em inglês e só esse eu tinha colocado em português. Enfim, vamos continuar aqui com o que interessa. Para começar, eu vou querer fazer uma listagem de itens. Eu vou fechar aqui por enquanto o DevTools, tá? Eu vou querer fazer uma listagem de itens aqui. Então, a princípio a gente só tem aqui a navegação no componente. Como a gente sabe, um componente ele não pode ter mais de um elemento raiz. Então eu vou colocar isso aqui dentro de uma div, tá bom? Para poder aninhar tudo e para que aqui embaixo eu possa colocar a nossa lista, tá bom? Então vou colocar uma div com a classe container, que é a classe do Bootstrap, que ela dá paddings na lateral, na esquerda e na direita. E aqui eu vou criar um componente daqui a pouquinho, mas eu vou declarar ele aqui logo. Então eu vou chamar esse componente de expense list item, tá bom? Vou fechar ele aqui e vou importar ele rapidamente aqui. Beleza? Agora ele não está criado, ele vai dar um erro. Vamos vir aqui e criar ele na mesma pastinha da expense list, tá bom? Aqui eu vou colocar simplesmente uma div com um OK para a gente ver se vai estar funcionando quando a gente voltar aqui. Ainda não apareceu, deixa eu recarregar na mão aqui para ver. E está aqui o componente expense list item, tá bom? Então, olha só, aqui no container eu vou colocar pads em cima e embaixo também para poder não ficar colado no teto e no topo e embaixo, né? Então, container, vou colocar padding top de 15 pixels, padding bottom de 15 pixels, e vou colocar um font size também para tudo que tiver ali dentro de 15 pontos, ok? Vamos ver isso aqui. Ele vai colocar a fonte um pouquinho maior, tá bom? Então agora a gente vai voltar aqui no Expense List Item e vamos fazer alguma coisa aqui. Vou colocar aqui dentro uma div chamada Expense List Item e uma classe Row, tá bom? Ou seja, aqui eu vou utilizar o layout do Bootstrap, tá bom? Com as colunas, com as 12 colunas que a gente tem. A primeira coluna vai ocupar o primeiro item vai ocupar duas colunas. Esse aqui vai ser a data, tá bom? Então, por exemplo, 10/2/2019. O call do meio vai ocupar 8 colunas, tá bom? E aqui vai ser a descrição do item, tá bom? Que a gente pode colocar um loading, por exemplo, não ele completa assim, vou colocar um bem menor. E o último vai ocupar duas colunas também. E aqui vai ser o valor, beleza? Que eu coloquei na mão para a gente visualizar. Então, vai ficar assim e ele vai ser uma lista com tudo. Porém, a gente precisa estilizar um pouquinho isso aqui, né, para ficar mais bonito. Vamos ver então aqui. Vamos vir aqui no Style, colocar o Scoped e SCSS. E aqui eu vou colocar Expense List Item, Border Bottom de 1 pixel solid na cor, acho que regular. Se eu não me engano, vai ficar legal. Qual foi a cor que eu usei lá na Home? Acabei esquecendo. É o Dark Medium, né? Vamos usar a mesma cor aqui para separar as linhas, né, dos itens. Então, olha aí, vai ficar assim. Porém, eu vou colocar um padding aqui de 10 pixels, talvez. Padding top. E padding bottom. Aí já ficou legal. Se a gente adicionar um outro aqui, a gente vai conseguir ver melhor como é que isso aqui vai ficar. Olha só. E aí, vai ficar assim. Agora, eu preciso listar realmente os gastos que temos aqui, né? Para isso, eu vou vir aqui no inspecionador de elementos, no View DevTools, e eu acredito que nas aulas passadas eu tenha colocado aqui a lista de itens, tá? Então, olha só, a gente tem aqui todos os itens,
e a gente tem aqui ele agrupado por mês, né? Que está na propriedade data. Então, nessa propriedade data é onde eu vou ler com base no mês atual que está selecionado, né? Para poder listar os itens dela. Para isso, eu vou precisar de um estado que diga qual é o mês que está selecionado, né, no momento. Porque até então eu não tenho nenhuma seleção aqui, não está nenhum mês aqui com o Active, né? Então, para fazer isso, é muito simples. Vamos vir aqui no Expense List, vou colocar aqui um Active Month, tá bom? Ele vai vir como objeto e como padrão, a gente vai pegar sempre o mês atual, tá bom? Então, para fazer isso, aqui no hook de Mounted, eu vou fazer o seguinte. Olha só, a gente tem um problema aqui, porque só está aparecendo os meses que a gente tem lá no banco. Por exemplo, se não tivesse nenhum mês, se não tivesse nenhum dado lá no Firebase, não ia estar aparecendo nenhum aqui. E aí eu quero que apareça pelo menos o mês atual que a gente está, né? Por exemplo, agora está no mês 4 e não está aparecendo ele aqui. Então, o mínimo que tem que aparecer aqui é o mês atual. Se tiver outros meses antes, obviamente tem que aparecer também, tá? Bom, para fazer essa lógica, eu pensei o seguinte: a gente tem os meses listados aqui, e eu vou verificar se existe o mês atual aqui como o último índice dos meses, né? Se existir, beleza. Se não existir, a gente vai inserir ele na mão com o valor zerado, tá bom? Vamos fazer isso então. Primeiramente, eu vou definir aqui em cima do Grouped Mounted, da Computed, uma variável com o mesmo nome, tá? Que vai vir como padrão um valor, um array vazio. E aqui embaixo, onde está o retorno do método, da Computed, eu vou atribuir esse Grouped Mounted a ele, tá bom? Então, Grouped Mounted é igual a sortedmounts.math, tá bom? Aí o que acontece? Aqui embaixo eu vou colocar uma variável não, uma constante com o last month, que aí, com essa variável aqui, eu vou pegar o último mês desse Grouped Mounts aqui, tá bom? Então, olha só como é que eu vou fazer isso. Let month é igual a moment, porque eu já vou pegar o último mês e transformar ele no objeto do moment, para lá na frente a gente utilizar um método moment para verificar se o mês é igual ao mês atual, ok? Então, olha só, moment é igual a grouped months, e aqui para pegar o último índice eu vou fazer o seguinte, grouped months.length menos 1, beleza? Com isso a gente consegue o último índice do array do grouped months, ok? Tá, e o que eu quero desse índice? Eu quero o mês. Eu quero essa propriedade aqui, ó, tá bom? E aqui eu passo como segundo parâmetro do moment, aliás, o pattern que eu estou utilizando para poder ele conseguir saber o que é esse cara que eu estou passando aqui para ele, tá? Porque, por exemplo, ele vai vir 01/2019 e ele o moment não vai saber o que é isso, ele vai interpretar como alguma coisa e provavelmente vai vir errado. Então, passando o segundo parâmetro como pattern aqui, ele vai saber que esse cara que eu passei aqui pertence a um mês e um ano neste formato aqui, tá bom? E agora é o seguinte, se last month, aí aqui eu vou utilizar um método do moment, tá? Que é o seguinte, isSame. Esse método vai verificar se esse objeto do moment é igual a um segundo objeto que a gente passa aqui dentro, tá? Então, o segundo objeto é o moment sem nenhum parâmetro. Esse moment sem nenhum parâmetro aqui vai retornar a data atual. E aqui eu quero que ele veja se é igual o mês. Então, o que esse aqui vai fazer? É muito óbvio, né? Ele vai verificar se o mês anterior é igual ao mês atual, tá? Se for igual, eu vou vir aqui em cima e vou criar uma função que a gente vai utilizar ela duas vezes aqui dentro da computed mesmo, tá? Uma função, uma error function, né, para ser mais exato. Essa função se chama add current month, tá? Uma error function. Aqui eu vou fazer o seguinte, groupedmonths.push, para poder adicionar um novo índice a esse array aqui. Groupedmonth.push, aí o data vai vir vazio, né, porque não existe nenhum valor nele. Total é igual a 0. E month é igual a moment, format, eita, YYYY. Que com isso ele vai pegar o mês atual e formatar para o formato que a gente está utilizando aqui, tá bom? Então, aqui em cima eu declarei ela e aqui embaixo eu vou utilizar
aqui nesse if. Por que eu declarei ela e não simplesmente joguei aqui? Porque eu também vou utilizar aqui no else, tá? Em vez de dar um return no array vazio, eu vou dar um return no grouped months que eu declarei aqui em cima. Porém, com o mês atual, não mais com um array vazio. Ele vai ter, no mínimo, o mês atual zerado para exibir lá na lista de meses aqui em cima, tá bom? Então aqui embaixo agora, basta a gente dar um return no grouped months. Vamos ver se vai funcionar agora. Assim, a gente precisa colocar um não aqui, precisa negar. Se last month is same, se não for igual, né? Coloquei errado aqui e acabei fazendo besteira. Então, olha aí, agora está funcionando aqui o mês 4 com o valor vazio, beleza? Então, a partir daqui, a gente pode continuar com a lógica do mês, do current month aqui, do active month, né? Posso apagar esse... Aliás, a gente vai utilizar o month aqui ainda. Uma coisa que eu vi aqui é que dá pra gente melhorar esse return aqui, diminuir um pouco esse código. Vamos fazer o seguinte, ó. Return, aqui eu vou fazer um operador ternário, tá? Vou fazer o seguinte, se isso aqui for verdadeiro, eu retorno -1, tá? Se não, eu retorno +1. Com isso a gente melhora um pouco aqui essa disposição, tá? E o resultado é o mesmo, como vocês podem ver. Vamos continuar aqui agora com a explicação do current month, do active month. O active month, ele vai vir como padrão o mês atual, tá? Então vamos fazer isso aqui. This.ActiveMonth, aliás, eu vou criar um método para isso. This.setActiveMonth, tá? Diminuir isso aqui, e aqui embaixo do getData eu vou definir ele. Como a gente sabe que o mês atual é sempre o último, né? Independente da quantidade de itens que tem, eu vou fazer o seguinte, this.ActiveMonth é igual a this.expenses, aliás, como é que é? É grouped months, né? Grouped months. E o mesmo esquema que eu fiz para pegar o último índice lá do sorted months, tá? Então, é isso aí. This active months é igual ao último índice do grouped months. Porém, eu não vou colocar isso aqui no mounted, tá? Porque pode ser que não exista nada ainda. Vou colocar isso aqui no... Não, na verdade, não precisa. Porque como o valor padrão vai ser sempre no último mês, então eu posso colocar ele aqui no mounted sim. Eu ia colocar ele aqui no getData para poder ele sempre rodar somente quando existir algum valor, mas não precisa. Então, olha só. Salvei. E o mês atual agora é o mês 4. E ele está aqui com o mês ativo. Porém, eu esqueci de colocar aqui na classe uma validação para a gente colocar uma diferenciação para saber qual mês que está ativado, tá? Para fazer isso, vou colocar aqui uma classe active e ela vai estar ativa somente, ela vai aparecer somente se o mês foi igual a moment. Acho que eu vou ter que criar uma função para isso aqui, porque vai ficar muito grande. Define active month. E aqui eu passo o mês como parâmetro. Tá? Aqui embaixo nós vamos declarar ela e escrever a lógica. Aqui eu recebo o month como parâmetro. E aqui eu vou fazer o seguinte. Aliás, não. Moment. Mais ou menos o que eu mesmo fiz lá, né? Retornar aqui. Que eu fiz a mesma coisa. Month, passando aqui o pattern, né? y, is same moment. E eu quero saber se o mês é igual. Se for igual, ele retorna true. Se não for igual, ele retorna false. Então aqui é assim mesmo, não é com a negação igual eu tinha feito anteriormente. Então, define active month. Ele vai retornar true ou false aqui. E ele vai aparecer essa classe active ou não. Eu preciso vir aqui embaixo, no month link, e colocar aqui o active, para quando essa classe existir, ele fazer alguma coisa. Eu vou colocar por enquanto aqui só o background color mais claro, para ver se vai ficar já com alguma coisa. E olha aí, ele já ficou com um destaque. Acho que pode deixar assim, né? Já fica bem legal. Então agora a gente sabe qual é o mês que está ativo no momento, tá? Porém, a gente não consegue mudar ainda os meses. Para fazer isso, eu vou ter que adicionar aqui um evento de click
nessa div onde estão listados os meses. Então, change active month. E aqui eu passo ele como parâmetro. Aqui embaixo vamos declarar. E o this.ActiveMonth vai ser igual a... Eu posso até fazer o seguinte, ó. Vir aqui no setActiveMonth mesmo, declarar ele aqui, e eu posso verificar se existir a propriedade month, que ele vai vir null, aí eu faço assim, ó. Se, posso fazer um ternário, inclusive, olha só. Vamos pegar se month, tá? Se existir o parâmetro month, o ActiveMonth é igual a ele. Se não, é igual ao último índice do grupo de months, beleza? Aqui ele tá reclamando por causa da deletação. Eu salvei o Visual Studio Code corrigir para mim. Então, assim, é bem mais simples, na real. Então, se existir month ou o grupo de months. Porque ele vai vir com um padrão null, né? Então, é isso. E a gente consegue, no mesmo método, definir as duas coisas. Olha só, ele continuou com o mês 4 selecionado, porém, não está funcionando. O ActiveMonth não está funcionando. Se a gente vier aqui e alterar, olha só, percebe que ele está sendo alterado aqui, porém a cor da classe não está mudando, a classe não está alterando aqui no DOM. Eu vou mudar isso aqui. A gente vai acabar com esse método, define ActiveMonth, tá? E para eu definir se o mês ativo é igual a esse mês aqui do for, do loop, eu vou fazer o seguinte, se month foi igual a ActiveMonth igual a month. Tá? Que aí eu vou pegar da propriedade que está aqui. Beleza? Vamos ver se assim vai dar certo. Agora sim, olha aí. É isso aí, fazendo ao vivo, né? A gente acaba não prevendo alguma coisa. Mas assim ficou até melhor porque a gente escreve a lógica aqui mesmo. E não precisa criar um método para isso aqui embaixo. Então, pessoal, agora a gente tem aqui a seleção de meses e a gente consegue dizer qual mês que a gente está no momento, tá? Então agora é muito simples para fazer a listagem aqui, tá? Para isso, é só vir aqui no Expense List Item e fazer um loop nele, tá? Mas primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma div e vou fazer um if nela aqui. Se o ActiveMonth.data tiver alguma coisa nele, né? Aliás, não tiver alguma coisa nele, que é o length aqui. Se não existir nada, eu vou colocar um nenhum. Você não cadastrou nenhum gasto neste mês. Beleza? E aqui eu vou colocar um template, tá? Para poder alinhar todos os outros itens aqui, que vai ser o VELS. Aí aqui eu coloco um vfor com ActiveMonth, data, e aqui eu vou pegando o item. Vou chamar de item mesmo. Item em ActiveMonth.data. Aqui eu coloco o index para poder a gente colocar aqui na key, tá? E aqui eu vou passar os parâmetros, tá? Depois eu vejo esse values aqui. Vamos ver só se ele vai listar a quantidade de itens certos. Então, olha só, você não cadastrou nenhum nesse mês. Aqui ele tem um no mês 3. Vamos ver se está certo. Olha só, mês 3 tem um. Mês 2 tem um também. Mês 1 tem um e mês 12 também tem um. Agora vamos pegar esse valor que está aqui no data e jogar para dentro do expense list item, tá? Vou chamar de data, porque é o que está aqui, então vai ficar mais fácil de detectar. Então data vai ser item.data. Salvei, e aqui no expense list item eu recebo uma propriedade chamada data, tá? Props, data. O type dela obrigatoriamente vai ser object e ele vai ser required true, tá? Então é obrigatório que eu passe esse parâmetro aqui para ele. Então aqui no call2 eu coloco vdate format, aqui eu passo o data.created add, e aqui eu posso fechar e apagar tudo, vamos ver se ele vai funcionar. Aqui ó, 10/2, opa, pessoal, eu fiz errado aqui. Na verdade aqui não é item.data, é somente item, tá? Então olha só, agora sim está funcionando. Tinha colocado data, mas
acabei me enrolando ali. Como eu disse, é ao vivo, né? Então é isso aí. Então olha só, agora tá listando aqui a data certinho, porém, ele tá dando essa quebra de linha aqui que eu não tô achando legal. Eu esqueci que tinha esse as aí, que quebrava a linha. Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu acho que eu vou colocar um col 3, talvez. Ou então eu posso pegar e diminuir essa fonte da data aqui, né, também. Ou então eu posso fazer melhor que isso. Vamos fazer o seguinte, então. Aqui a gente coloca col 10, tá? Na descrição do item. Aqui eu coloco uma div, que a div tem como padrão display block. Aqui eu coloco outra div, porém agora a segunda div vai ser com a data. E aqui eu tirei esse col 3, deixo somente o valor da data, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Olha aí. E eu posso fazer, inclusive, isso aqui, ó, com um small para ele ficar um pouquinho menor. Acho que assim fica legal. Agora, vamos pegar o data, passar aqui como data.description. Tá aí, pão de queijo, bolo de cenoura, mouse, aqui não tem nada, e o teste. E agora falta somente o valor, que é também muito simples. P money format. Esse aqui. E aqui a gente recebe data.value. Deixa eu ver se é isso mesmo, antes de salvar. Não quero ver erros. Data.value, é isso mesmo. Salvamos. E agora a gente tem o valor real aqui. Beleza? Então, pessoal, é isso. Acabou dando uns problemas mas é isso aí. Tô fazendo aqui testando e fazendo ao mesmo tempo, acaba acontecendo isso. Mas espero que vocês perdoem e espero que vocês estejam gostando também. Então, pessoal, na próxima aula, não deu tempo para fazer o recibo, que nesse caso aqui tenho. Na próxima aula a gente vai fazer algum jeito aqui de abrir esse recibo e também melhorar essa informação aqui de você não cadastrou nada. Tá bom? Então, até a próxima. Peço desculpa novamente aí pelos atrasos, pelos erros e até mais.